Freud estava fazendo um erro de leitura, e não era mais uma hipótese de trabalho, era a leitura, né? Então, para mim, esse que é o problema. Sem dúvida, uma leitura arqueológica da obra de Freud contrasta diretamente com as construções feitas, por exemplo, por Lacan. Pelo menos a noção de imagem, Freud, se de fato for preciso apontar as dívidas de Freud com a filosofia empirista, em especial com a filosofia de Mill, o papel desempenhado pela imagem de Freud é um caso exemplar desse parentesco. E aí, então, eu começo a fazer essa reconstrução. Em Carta à Fliss, de 13 de fevereiro de 1896, portanto, alguns meses após o envio da última parte do projeto, que foi 5 de outubro de 95, lê-se: a psicologia, propriamente, metapsicologia, continuamente me ocupa, e o livro de tempo, a inteligência, me é extraordinariamente adequado. Espero que algo mais saia daí. As ideias mais antigas são justamente as mais úteis, como descobri posteriormente. Está na página 181 da tradução brasileira, está na página 173. 181 é a edição alemã. Essa citação é tão somente um indício. Aliás, Freud parece ignorar que nesse livro Taine divulga as ideias de Mill. Quer dizer, Taine era um divulgador do Mill na França. Caso contrário, teria atenuado, posto em contexto, o agrada-me extraordinariamente. Não podemos esquecer que Sartre, em A Imaginação, uma obra de 36, apresenta uma crítica feroz justamente a essa obra de Taine, cujo ideal seria, cito, considerar o fato psíquico como movimento físico. Quem lembra do início do projeto, deve falar, opa, temos aqui algo, né? Está na página 24. Crença que acarreta conceber uma identidade entre imagem e percepção, de modo a poder dizer, cito, a percepção é uma alucinação verdadeira. Ou, invertendo a tese, a alucinação é uma percepção falsa. O critério de distinção, portanto, está na intensidade. O juízo de discriminação entre elas resultaria de operações mecânicas e cito, do struggle for life darwiniano, que é mais ou menos o que acontece no projeto. Freud pretende defender, na Traumdeutung, na interpretação dos sonhos, que, desfeito o trabalho do sonho, haveria uma perfeita continuidade entre os estados de vigília e do sono. Para ele, é próprio da narrativa do sonho substituir ligações profundas com ligações superficiais. A consequência da substituição seria de gerar um sentimento de assombro, pois, cito, descobrimos em Traumdeutung, pela análise do sonho, numerosos exemplos que deveriam despertar nossa estranheza. Nas obras completas do alemão, está na página 535. Aqui eu já faço um rápido parênteses. Se a gente pegar o texto sobre a afasia do Freud, nós vamos ver que o tipo da afasia histérica é a afasia simbólica. O que é a afasia simbólica? É a substituição o símbolo toma o lugar do simbolizado, de tal maneira que a pessoa reage em relação ao símbolo e não em relação ao simbolizado. Isso ele desconhece o simbolizado. E isso causa estranheza. O que seria contínuo com a vida de vigília, se fosse simbolizado, causa estranheza, porque agora é em relação ao símbolo a reação, e não em relação ao simbolizado. Na relação entre o aspecto figurativo do sonho e o relato do sonhador, algo se passaria que seria responsável por tal sentimento, cuja motivação decorreria da distinção entre os dois tipos de ligação. Para explicitar a distinção, é útil recordar a noção de definição ostensiva, aquele troço que o Quine trabalha, como o cara está ao lado do indígena, passa um coelho correndo, o cara grita Gavagai, e o Quine diz, a gente não tem a menor ideia do que significa Gavagai. É coelho correndo, olha ali, não sabe.
que é essa definição ostensiva? É o vínculo, né, entre a figura e a utilização de palavras em situações cotidianas, que é mais ou menos o que acontece em várias cartilhas, né? Você mostra o gatinho, está escrito embaixo, gato. Defender a existência de um elemento visual na origem do significado acredita equivaler que o significado seja algo a ser mostrado, indicado, ou seja, que ele tem uma função idêntica. Portanto, definir um termo de forma ostensiva é repetir uma expressão junto com alguma forma de assinalamento do objeto ou do fenômeno em questão. Infelizmente, tal concepção de significado não deveria nos levar muito longe, dado que uma definição ostensiva pressupõe o aprendizado de regras, ou seja, controle externo. No caso do Quine, o seu a gente tem que explicar que diabo é Gavagai. Tá? Não adianta falar Gavagai com o coelho passando. No entanto, a teoria de Freud concebe a situação originária em que o desejo é constituído como uma certa configuração cênica cujo registro é fixado em um circuito ideativo. O objeto de desejo é pensado como sendo este circuito. Sua noção complexa e inconsciente, a de objeto propriamente dito, é organizada pelo elemento visual, uma imagem. Sua noção complexa pré-consciente, seu delegado no pré-consciente, é organizada pelo elemento acústico, a palavra. Portanto, a palavra teria sentido na medida em que se refere a algo externo a ela, não imediatamente, mas por meio de sua ligação inicial com a imagem virtual. Explicitando de outra maneira, não haveria uma ligação direta entre palavra e mundo. A palavra faria referência ao mundo, porque seria parte do circuito instaurado pela noção de objeto. Logo, a fala, dependendo das relações presentes entre imagem e palavra, percorreria um contínuo, desde a fala esquizofrênica, ligada diretamente ao mundo, sem mediação de imagem visual, na verdade, a palavra tomaria o lugar da imagem visual, até a fala científica, na qual a palavra estaria fora do domínio do desejo. Está tudo bem até aqui? Quando Freud se refere ao material psíquico do sonho, além de mencionar que encontramos, em geral, uma vivência impressionante, ele indica que, não raro, a vivência refere-se à infância mais remota, no qual predomina o conteúdo visual, sendo esse o núcleo de cristalização para a formação onírica. Na edição alemã, volume 2, 3, está na página 672. Assim, a tese que o significado se forma no inconsciente denota apenas a dependência do significado do elemento visual. No entanto, tais considerações supõem, sem prova de discussão, que a imagem visual seja o suporte de uma definição ostensiva privada. Caso contrário, ela não poderia denotar o objeto de desejo. Definição ostensiva privada é um oxímoro. Se é privada, não é definição ostensiva. Se é definição ostensiva, não pode ser privada, porque supõe regras externas. Portanto, se definições ostensivas já são problemáticas em contexto público, uma vez que nunca se pode estar certo do aspecto que está sendo apontado, parecem ser completamente sem sentido em contexto privado, dado que não haveria, neste caso, ninguém para efetuar a correção. Essa observação me lembra de um alemão que veio para o Brasil, que andava de ônibus e ouvia, né, as pessoas falarem com licença, com licença, com licença, e na cabeça dele ficou... Então ele passava no meio das pessoas falando e achava que estava falando com licença, até que alguém disse para ele: olha, isso aí não quer dizer nada, a palavra é com licença. Para defender que definições ostensivas privadas são problemáticas, peguemos um exemplo de análise onírica de Freud. Uma paciente deseja dar um jantar.
Todavia, na casa há apenas um pedaço de salmão defumado. Também nessa situação está presente a sensação de que talvez a palavra salmão não seja a palavra correta, que seu uso seja inadequado. Tal sentimento de inadequação é usado por Freud para generalizar para o interno o caso da definição excessiva externa. Ou seja, ele pressupõe que, por meio desse sentimento de estranheza, seja possível detectar os casos em que a denotação interna ocorreria de forma inadequada. No entanto, suponha que alguém use a expressão "está chovendo canivete". Parece difícil supor que tais expressões apontem realmente para objetos, ou seja, que possam ter realmente um sentido literal. No entanto, Freud, acho que ninguém até hoje foi submetido a uma chuva de canivetes, né, para poder comparar com as gotas de chuva. Tal tese equivale a pensar que, efetivamente, sentimos os pingos da chuva como pontadas de um canivete. Em estudos sobre histeria, Freud não deixa dúvida sobre a sua adesão a esta tese. Cito essa citação, é uma citação bastante importante e vale digamos que ela tem uma validade geral na obra do Freud. Sim, talvez seja incorreto dizer que ela, a histérica, trabalha tais sensações por meio de simbolização. Ela talvez não tenha tomado a expressão linguística como seu propósito, mas o retire junto com a expressão verbal de uma fonte comum. Na obra alemã, está na página 251, no primeiro volume. Quando Cecília, a paciente de Freud, tem dor de cabeça devido a um olhar perfurante, ela apenas tomaria a expressão verbal, não no seu sentido metafórico, porém no sentido literal, dado que, cito, aquilo que hoje está conectado de forma simbólica, provavelmente esteve unido em termos os primitivos por identidades conceituais e linguísticas. Volume 23, página 357. Dito de outro modo, as diferentes expressões das diversas linguagens, na sua origem, designavam sensações corporais, que, com o passar do tempo, pouco a pouco, tornaram-se metafóricas, ou seja, foram aplicadas a objetos externos. É por isso que uma associação que o paciente, o cliente, o analisando, produz na análise, pode ser detectada se o analista tem um conhecimento de outras línguas, aonde aquilo que na língua original está muito afastada, na outra língua está muito próximo. É por causa disso que isso pode acreditar essa possibilidade. Esse pretenso retorno a um tempo anterior da linguagem, em que se supõe que o interno seja significado antes do externo, torna-se mais evidente quando se lê o seguinte comentário de Freud na interpretação dos sonhos, em nota de rodapé. Ele teria encontrado apoio para essa suposição na tese de Sperber, que é um linguista absolutamente desacreditado por todos os linguistas, que é o seguinte: as palavras primeiras, em seu conjunto, denotam coisas sexuais, então perderam esse significado sexual na medida em que o transferiram para outras coisas e atividades que foram comparadas com as sexuais. Página 357, na mesma obra. Isto é, as palavras presentes no sonho retornam à sua função originária de nomear literalmente a sensação sexual. Essa é considerada como a única coisa passível de ser simbolizada. Teria existido uma linguagem primitiva, da qual a palavra efetivamente era definida de forma ostensiva e privada. Mais tarde, por meio de um processo de transformação do literal em metafórico, criou-se um novo vínculo entre palavras e objetos, mais precisamente,
entre palavras e objetos sexuais externos. A linguagem teria evoluído, mas, entretanto, conservado a sua única função, denotar o sexual. Para Freud, as palavras usadas para descrever sensações sexuais foram transformadas em metáforas, nas quais a denotação sexual se tornou progressivamente oculta, misteriosa. Para a psicanálise de Freud, o desejo no sonho por algo denota, em última análise, o desejo que forma o sonho. Eu aqui vou dar um salto quântico, mas seria possível mostrar como é que Freud chegou aí, mas aí a teoria empirista do Freud fica bem problemática. Ou seja, o desejo pelo falo. Esse seria o formador do sonho. Nesta tese, existe parte do problema apontado por Sartre em relação à concepção de tempo, com uma série de índices, ou seja, uma série de imagens verbais, que adquirem sentido pela relação que apresentam com os elementos visuais, pode resultar em uma interpretação de conjunto. Aliás, Freud tanto acredita que pode, que ele diz que mesmo no caso em que a pessoa não conhece o simbolizado, conhece só o símbolo, ela preenche as lacunas. A famosa elaboração secundária. Geralmente, os que não se sentem muito à vontade com a natureza dessas considerações que apontam para o naturalismo da teoria de Freud, poderiam sugerir que uma forma de evitar a acusação dessas proposições seriam descritoras de tipos de denotação, seria entendê-las como construções hipotéticas, como proposições do tipo como ser, ou simultaneamente como analogias teóricas e condições provisórias de possibilidade de experiência psicanalítica. Uma interpretação, digamos, kantiana, né? Que permite dizer que estamos diante de uma experiência psicanalítica? Uma proposição de caráter universal, mas que tem o caráter de como ser, já que não seria possível, no caso da psicologia, construir objetos psicológicos, mas seria possível, como é no caso da antropologia, reunir todos os fatos antropológicos sob um princípio geral que tem essa função que é uma norma, né? Assim, a proposição todo desejo seria desejo pelo falo não seria uma proposição empírica, mas uma hipótese necessária e universal para conceber o desejo. A consequência disso, em bom português, é a seguinte: eu até explorei isso em outro artigo, é que você não precisa mais procurar uma metafísica do desejo. Tá? Se você supõe que é apenas uma hipótese, você não precisa ir atrás do desejo, como Totem Tabu. Né? Totem Tabu é a busca, é uma metafísica do desejo. Mas, mesmo que aceitemos essa interpretação, ela não resolve a questão de saber como o significado pode resultar de uma indução de imagem. A interpretação dos sonhos pode ser lida como um tratado sobre a relação imagem e palavra, descrita essa relação, da perspectiva da imagem. Para apreciar mais a natureza do vínculo entre imagem e palavra, examinemos uma passagem de um sonho de Freud nesta obra. Aí cito: escrevi uma monografia sobre uma espécie de planta indeterminada. O livro está na minha frente. No momento, folhei uma lâmina colorida dobrada. Um espécime seco da planta está ligado ao modelo. Fecho. A série de equivalências é dada pelos termos botânico, Gärtner, que é jardineiro, Blüher, que é florescente, Flora, Blumen, que são flores. Pela concepção da inferência, pode-se dizer que a representação figurativa e intensa de uma monografia botânica realiza simbolicamente a fusão de todos os elementos que permitiriam expressar o desejo de ser o falo para a mãe. Freud acredita que, cito, as palavras em geral são tratadas no sonho como coisas, Ding,
encontramos, então, as mesmas conexões com as das noções de coisas. 301, 302. No inconsciente, ele defende. Aí já estamos numa obra bem mais para frente da interpretação dos sonhos. 15. Na esquizofrenia, as palavras estão submetidas a um mesmo processo que produz as imagens do sonho, desde os pensamentos do sonho, que chamamos de processo psíquico primário. Na obra completa, está no volume 10, na página 297. Por conseguinte, tanto no sonho como na esquizofrenia, as noções de palavras seriam tratadas como noções de coisas, como se fossem imagens. Tratamento que permite que uma metáfora seja tomada de forma literal. Se Foucault, naquela introdução que ele fez à obra do Binswanger, Sonho e Existência, introdução que é maior do que Sonho e Existência, critica a psicanálise por não considerar a dimensão propriamente imaginária da expressão significativa, por jamais ter chegado a fazer com que as imagens falassem. Página 70 e 73. Podemos acrescentar que tampouco as palavras falam na psicanálise de Freud. Ambas, imagens e palavras, pensadas em última análise como coisas, apenas denotam, indicam algo externo a elas. Para Freud, dizer e pensar são concebidos como dois processos do aparelho psíquico que apresentam a mesma referência. O primeiro é o delegado do segundo. Embora seja verdade que nem todo pensamento possa ser dito, existiria um pensar inconsciente, tudo que pode ser dito seria expressão do pensamento. Assim, dadas essas premissas, podemos inferir que existiriam situações nas quais alguém poderia ser incapaz de diferenciar entre o pensar e sua memória verbal, ou seja, o dizer. Examinemos um dos diversos modelos e tópicos da teoria psicanalítica freudiana, com o objetivo de elucidar os pressupostos que fundamentariam essa suposta simetria entre pensar e dizer. Por exemplo, no primeiro modelo sugerido por Freud, exposto no projeto, encontramos que o processo de pensar resulta de uma dessemelhança entre a ocupação de desejo, de uma imagem, de uma recordação e a ocupação perceptiva atual. Aliás, aqui eu gostaria de abrir um pequeno parêntese e dizer que se eu fosse um dia traduzir a obra do Freud, eu começaria das obras iniciais e iria para o final. Por quê? Porque os termos que Freud usa vão adquirindo sentidos diferentes conforme a obra avança. Portanto, a palavra Bezetson, que depois vai virar investimento, no início tem o sentido de ocupação. A quantidade ocupa um neurônio, ponto. Os termos em que a descrição é feita sugerem oposições entre temporalidade e atemporalidade de um lado e memória e percepção do outro. O pensar, entendido como processo secundário realizador de desejo, implica aptidão para diferenciar claramente entre os dois elementos de cada uma das oposições. Como não estou vendo imagem de ninguém, continua ligado o negócio? Está tudo bem. Perfeitamente okay. audível, a imagem ótima. Essa minha conexão, se tem uma coisa que é boa, essa conexão, apesar da energia elétrica que está sujeita a chuviscos e tempestades. Então, os termos em que a descrição é feita sugerem oposições entre temporalidade e atemporalidade, de um lado, e memória e percepção do outro. O pensar, entendido como processo secundário realizador de desejo, implica aptidão para diferenciar claramente entre os dois elementos de cada uma das duas oposições. Precisando melhor,
a capacidade de estabelecê-las é o primeiro indício da formação do eu. No entanto, a existência do eu, cuja função é inibir processos alucinatórios, não pode ser tomada como garantia de que já existiria uma memória do pensar. A palavra, como delegada do pensar, seria posterior à sua constituição. Portanto, o processo de transformação da imagem de palavra em noção de palavra refere-se à palavra ouvida, pois, para Freud, a palavra que estabelece a memória do pensar é a palavra dita, e não a palavra ouvida. O pensar é concebido como forma de obter satisfação sem alucinação. Seu circuito inclui uma imagem de movimento que visa reencontrar algo sem que, na realidade, ocorra um movimento. Na realidade, ocorra um movimento. Assim, a diferença entre pensar e agir reside no último ser concebido como pensamento acompanhado de eliminação motora. Eliminação, vamos traduzir, absurda. Não custa recordar que o pensamento, por sua vez, é entendido como sendo complexo ideativo que teria como protótipo uma ação, a ação específica. No final da seção 18 do projeto, Freud tece as seguintes considerações. Cito: mas é indubitável, no entanto, que o processo de pensar deixa atrás de si traços duradouros, dado que uma segunda meditação exige muito menor gasto que uma primeira. Para não falsear a realidade, é preciso, portanto, traços especiais, indícios para os processos de pensar, que constituem uma memória do pensar e que até agora não se conseguiu formular. Mais tarde, veremos adiante que meios os traços dos processos de pensar separam-se daqueles de realidade. Está na página 430. Em outras palavras, se o pensar for uma forma de realizar desejo que pressupõe a intermediação de uma percepção, na medida em que reproduz a ação específica e leva em conta a percepção, sem envolver necessariamente o agir, ele requer uma forma de memória, portanto, uma memória da própria memória. Como pensar não é propriamente uma ação e, portanto, não produz modificações diretas sobre o mundo externo, temos de examinar as garantias oferecidas por Freud de que ele não falseia a realidade. Tá claro? Como o pensar não envolve agir, portanto, você não pode levar um tranco da realidade, que garantia tem essa memória da memória, né? Que é a memória do pensar, de que ela não é alucinação, por sua vez. Sabemos que toda ação é ideada em psi, no sistema psi, dado que todos os processos de interação com o mundo deixam traços em psi. Mas o pensar algo interno também deixa traços que, no entanto, possuem a qualidade distinta de garantir que ele não falseia a realidade. Então, agora, como é que isso é possível? Então, na terceira parte do projeto, encontramos elementos que permitem esclarecer a natureza dos traços deixados pelo pensar. Na verdade, esses não são deixados pelo pensamento, mas sendo eles mesmos componentes do próprio pensar, são os que permitem estabelecer associações verbais. Pois essas últimas, por consistirem das noções de imagens sonoras, que poderiam estabelecer vínculos com noções motoras da fala, criam condições por uma consciência verbal dos traços de pensamento. Portanto, tem uma distinção fundamental entre palavra ouvida e palavra falada. Neste caso, temos, diz Freud, pensar observador consciente. Assim, a tarefa de não falsear a realidade recai sobre aquelas imagens sonoras que teriam a possibilidade de se tornar noções de palavras. Caso a possibilidade se efetive, elas, cito, equipar os processos de pensar aos processos perceptivos, emprestam-lhe uma realidade e possibilitam sua memória. Página 456. Se podemos, de imediato, compreender como elas permitem uma equivalência com processos perceptivos,
uma imagem motora envolve, do mesmo modo que uma imagem perceptiva, uma eliminação, como possibilita a memória, a fala expressa pensamento, não é imediatamente compreensível como poderiam fornecer uma garantia de realidade ao pensamento. Primeiro, porque o pensar, na medida em que reproduz a ação, não pode falsear a realidade. Logo, não se compreende a necessidade adicional de ter os signos de fala como sua garantia. Segundo, porque implica a tese de que a própria fala não pode falsear a realidade. Atentos ao empirismo de Freud e não aos ensinamentos de Saussure. Se eu enfiar um Saussure aí, vai criar um samba. Lemos que o grito desempenha o papel de elemento relevante para a constituição da linguagem, justamente pelo seu valor denotativo. Vejamos como Freud descreve a gênese dos signos linguísticos. E aí, o projeto é mais rico do que acontece depois com a teoria, podemos discutir sobre isso. No projeto você tem duas vivências, a de satisfação e a de dor, tá? Completamente diferentes. Uma responsável pelo desejo, o outro responsável pela defesa. Na vivência de satisfação, não por acaso, ele a coloca em um momento anterior ao da constituição da própria ação. Os signos teriam sua origem no grito, cuja primeira função seria eliminar a tensão acumulada pelos acréscimos contínuos de quantidade no aparelho psíquico, dizendo popular, porque você está com fome e grita. A essa função acrescenta-se uma segunda muito mais importante, a de comunicação com o agente prestativo, realizador da ação específica para o desamparado. Pois o grito deste levaria a atentar para o estado de carência. Está claro? Quer dizer, a criança chora, porque está com fome, a mãe acode. Então, o grito tem essa função, de indicar aquele estado de carência. Depois, se a criança for malandra, ela começa a usar o grito para outras coisas. Dado que nesta há uma tendência regressiva para transformar o sistema psi em fi, causado pelo enorme aumento quantitativo provocado pelo estímulo externo, o grito serve, além de eliminar dor da tensão quantitativa, como signo de qualidade, como possibilidade de recordar a própria vivência. Assim, o grito é concebido como condição de recordação, como aquele que possibilita a memória das duas vivências fundamentais do aparelho psíquico, a do estado de carência, presente na vivência de satisfação, e a do estado de dor, decorrente da vivência dolorosa. Trocando em miúdos, o grito tem em ambas as vivências um papel denotativo. Mas, para entender o argumento de Freud, que dá aos signos linguísticos a função de conferir realidade ao pensar, é preciso relacionar possibilidade de memória com realidade. Ora, a possibilidade de memória reside na capacidade do ser humano de imitar os fonemas produzidos na ação específica pelo outro. Assim, a memória da palavra dita, para poder ser mais tarde repetida, ou seja, compreendida pela consciência, confere realidade ao ocorrido em dois sentidos. Em primeiro lugar, por permitir ao falante ter consciência da sua existência. Em segundo, por possibilitar a correção por parte do outro, ou seja, a palavra, como delegada da imagem, retira a imagem do esquecimento e a torna pública. Parte da interpretação pressuposta, referente à consciência do pensamento, é confirmada por referências feitas ao modelo exposto na interpretação do sonho. Cito: o sistema pré-consciente para esse objetivo precisou de qualidades próprias que pudessem atrair a consciência, e as obteve com altíssima probabilidade por meio da ligação dos processos pré-conscientes com o sistema dos signos de fala, que não é despido de qualidade recordativa. Mediante as qualidades desse sistema, a consciência, que até então era apenas um órgão dos sentidos para as percepções, também se torna um órgão dos sentidos para uma parte de nosso pensamento. Agora há, por assim dizer, duas superfícies sensoriais,
uma dirigida para as percepções e outra que se volta para os processos pré-conscientes do pensar. Fecha citação, página 580. Haveria, portanto, duas consciências distintas, uma perceptiva e instantânea e uma outra recordativa e temporal, que não se formariam simultaneamente. A defasagem entre consciência perceptiva e consciência verbal seria uma das razões do ser humano ser incapaz de aprender de imediato suas vivências. Freud igualmente defende uma noção de consciência em que essa se transforma em órgão dos sentidos, seja para o externo, seja para o interno. Em formulação sobre os dois princípios do suceder psíquico de 1911, encontramos a mesma tese com uma formulação um pouco diferente. Cito: provavelmente o pensar foi originariamente inconsciente, na medida em que se elevava acima de um puro idear e voltava-se para as relações entre as impressões de objeto e só obteve qualidades perceptivas para a consciência para ligação com restos de palavras. É o volume 8, página 233. Podemos inferir que, dado que as impressões de objetos se organizam em torno da imagem visual, a consciência do pensar dá-se pela vinculação entre imagem visual e restos de palavras, ou seja, os restos de palavras ouvidas. Assim, nosso problema reside agora em mostrar como tais restos conferem realidade ao pensar. No inconsciente, 1915, o inconsciente, Freud assinala, cito: o sistema inconsciente contém as ocupações de coisas dos objetos, as primeiras e reais ocupações de objeto. O sistema pré-consciente origina-se na medida em que essa noção de coisa é intensamente ocupada pela ligação com as noções de palavra que lhe correspondem. Podemos também agora apreciar o que a repressão das neuroses de transferência recusa à ideia repelida: a tradução em palavras que deve permanecer ligada ao objeto. Página 300. Portanto, o pensamento que não pode ser dito consiste em relações entre noções de coisas que estão impedidas de serem delegadas pela palavra. Como entre as noções de coisas estão necessariamente noções de palavras ouvidas, podemos concluir que, na neurose, as palavras ouvidas estariam impedidas de se tornarem palavras ditas. Elas se comportariam como se fossem puras imagens e, por essa razão, impediriam que o passado seja entendido como passado e não como um eterno presente que se repete. A passagem da palavra ouvida para a palavra dita, ou seja, para a palavra como tal, confere ao pensar no segundo sentido, porque a palavra dita retoma o diálogo com o outro, conforme atesta a seguinte citação retirada do Eu e do Isso, 1923. Os restos de palavra originários essencialmente de percepções acústicas, de modo que, por assim dizer, é dado ao sistema pré-consciente uma origem sensorial especial. A palavra é, entretanto, o resto mnemônico real da palavra ouvida. Volume 13º, página 248. Por conseguinte, o círculo percorrido pela palavra do outro, palavra ouvida, palavra para o outro, transformaria o registro esquecido em memória passível de ser corrigida pelo outro. Retornamos, pelo estudo da noção de palavra no período entre 1895 e 1923, ao ponto de partida. O resto de palavra fundamental para tornar o pensamento consciente seria fornecido pela palavra do outro, pela palavra ouvida. Assim, o não falseado pensar encontra-se na palavra que o outro usa durante a ação que realiza para o desamparado, descrito por Freud como ação específica. Nesse percurso, ficou claro que a consciência é concebida como um órgão sensorial e que a imagem, seja visual ou acústica, é tratada como coisa que afeta a consciência. A interpretação empirista da psicanálise de Freud permite entender que a imagem é tratada como coisa. Ora, Sartre, logo no início da imaginação,
caracteriza essa ontologia empirista da imagem como ontologia ingênua da imagem. Ela apresenta as seguintes características. Trata a imagem como coisa menor, com existência própria, que se dá à consciência do mesmo modo que as outras coisas e que apresenta relações de exterioridade com a coisa da qual ela é imagem. Página 5. No fundo, essa crença de que a imagem de X e X são duas coisas distintas que existem no mesmo plano decorre, cito Sartre, desse nosso hábito quase invencível de constituir todos os modos de existência sobre o tipo de existência física, página 3. Para ele, a saída desse impasse que constitui em fazer da imagem um signo e do signo uma imagem, resiste a uma concepção fenomenológica da imagem. No entanto, quando resolvemos fazer, por exemplo, uma psicanálise fenomenológica, o que pode ter o seu interesse, deixamos de ser arqueólogos e nos transformamos em saqueadores de tumba. Todavia, a coisa se torna insustentável quando o saqueador tenta transformar-se em arqueólogo. Bem, eu acho que eu respondi as 3 perguntas que foram colocadas, mas se resta alguma dúvida, eu posso tentar resolver. Obrigado, Osmir. Diga, Letícia. Com certeza, professor. A gente agradece a tua exposição tão delicada aqui. Eu queria só conversar algumas coisas assim que eu acho que é do interesse do grupo, assim como um todo, né? Porque você falou coisas tão interessantes, né? E a gente precisa retomar às vezes. Como você falou, né, os conceitos, as noções do Freud, eles vão se ressignificando ao longo da obra, digamos assim, né? Nesse movimento, né, que você mesmo comentou, se eu fosse, né, traduzir Freud, eu começaria pelos primeiros textos, né, para ir acompanhando esse movimento. Nesse movimento, você acha que a noção de signo, né, que está ali no texto de 1896, especificamente o signo de percepção, ele também teve que passar por esse movimento, né? Porque também uma das questões muito debatidas, não que o Vanessa via, mas é também a questão da tradução de Zeichen. Né? A gente encontra algumas traduções como indicação, e isso, inclusive, né, não só para esse texto de 1896, mas para os textos posteriores, isso tem uma implicação séria. Como é que você vê isso? Essa é a minha interpretação de que, pelo menos no período que eu estudei, a palavra e a imagem tem essa função deítica, traduzir Zeichen por apontar, indicar, mostrar, não sei o que, não está errado. Porque aponta mesmo. Eu sempre pensei no seguinte experimento impossível de realizar por razões éticas. Suponha que a mãe, ao pegar o desamparado, fale coisas absolutamente sem nexo. Bem, segundo essa hipótese do Freud, a criança nunca adquiriria o sentido da realidade. Uhum. É claro, porque haveria uma absurda discordância entre o que é feito e o que é dito. Uhum. Bem, que pode explicar até determinados problemas com crianças com mães que não são assim, das mais adequadas, né? Mas tem essa função indicativa. Isso não... Veja, eu fui até 1923 porque a mesma coisa se repete. Tá? Você aí entende por que o neurótico vive no eterno presente, você entende por que o núcleo de cristalização do sonho é uma imagem visual, você entende tudo isso. Eu sei que as pessoas ouvem isso e acham um absurdo, mas se você exprimir muito Freud, você vai dizer que o núcleo do desejo é a sensação provocada pela primeira vez em que a criança recebeu o alimento. Todo o desejo do adulto,
que aí já não é mais desejo, mas passa a ser toda a aspiração do adulto, teria sua raiz nessa realização inicial. Isso é a busca dessa sensação originária. Se você pegar o caso Dora fica extremamente claro isso. Quer dizer, o que o Freud quer investigar é quando que a Dora teve uma sensação sexual em relação ao Sr. K. É uma espécie de trabalho de detetive para descobrir, falar assim, olha, foi no lago. No lago ela teve uma sensação sexual. Então, essa leitura parece muito redutora do Freud, mas, na verdade, está aí na raiz da coisa. Só que isso é absolutamente, como diz o Freud, oculto. A ciência nunca tinha reconhecido a sexualidade infantil porque tinha reprimido essa origem. Os 3 ensaios é a maneira de sair desse impasse. De mostrar que, antes do ato de conhecer, existe alguma coisa que pode até impedir o próprio ato de conhecer. Ou de conhecer com fidelidade. Você fala assim, pô, mas uma interpretação que... Para chegar nessa conclusão, não tem como. Segundo eu creio, está na teoria, tá? Uhum. Está no texto do cidadão. Em épocas muito distintas, ele volta à mesma coisa. Já começava um texto sobre a afasia. Tá? Quer dizer, a afasia simbólica é essa. Você não reconhece a relação entre representação de palavra e representação de objeto. Quer dizer, a palavra inadequada representa o objeto. A palavra inadequada é o símbolo. O objeto é o simbolizado. E nesse sentido do que você está falando, muito interessante, né? Realmente nos faz questionar com o que percebemos, né? Quer dizer, como percebemos, porque a fidedignidade não tem como ser garantida, digamos assim, né? E a gente tem ali o signo de percepção, de alguma forma ou de outra, participando do perceber. O problema não é o signo de percepção, é o delegado do signo de percepção. Claro que essa é a ideia de que o pensar é interno, o falar é externo, e o externo representa o interno. Tá? Que também é uma teoria que não tem muita... não pega muito bem atualmente. Né? A maré mudou. Você precisa ser muito cartesiano para acreditar que o interno determina o externo. Tá? Se você for um pouquinho kantiano, você acredita que o externo é primário em relação ao interno. E o Freud... Veja, esse projeto cartesiano gera psicologia empirista. E o Freud, como devedor dessa fonte, fica por lá. O problema é saber o que acontece com o empirismo do Freud no momento em que ele fala que existe uma fantasia que não corresponde a nenhuma percepção convicta. Máxima criança, por exemplo. O que acontece com isso? O que aconteceu com esse empirismo? Quando ele postula a pulsão de morte, o que aconteceu com o empirismo? Tá, mas isso é um outro estudo. Saber o que acontece. Porque até um determinado momento a coisa é muito clara. Está no texto, basta percorrer os textos. Eu não fiz uma montagem ao acaso, segue uma linha. Fui buscar os locais onde a coisa aparece. Quando eu comecei a escrever sobre Freud, eu ainda tinha, como você lembra, sobre um autor, você tem
vários tipos de reação. Entender o autor e, ao entendê-lo, ajudá-lo. Que eu acho a pior coisa do mundo é tentar ajudar um autor. Tá? É melhor compreendê-lo e compreendê-lo, criticá-lo, do que vir com tábua de salvação. Mas eu, até um dado momento, acreditava que existia uma tensão, via Ricoeur, né, que havia uma tensão interna entre um Freud naturalista e um Freud hermeneuta, quando, na verdade, a hermenêutica freudiana é empirista. Tudo não há dois Freuds, há um só. Agora, a questão é essa. O que acontece com a psicanálise a partir de 1920 e 23? O que acontece? Apesar de eu peguei um texto de 23, onde a coisa continua. Então, como é que concilia isso com a outra? Né? Como ler para além do princípio do prazer, que eu diria, não traduziria como para além, diria fora do princípio do prazer, o que cai fora do princípio do prazer, o que está fora do princípio do prazer, como ainda sendo uma obra empirista. Quer dizer, é possível ler como uma obra empirista o que cai fora do princípio do prazer? Sabe, é uma pergunta, uma boa pergunta que eu deixo para quem vem por aí. Eu já não tenho mais pique para me debruçar sobre isso. Mas eu acho muito difícil conciliar o empirismo do Freud com os textos depois da segunda década do século XX. A coisa vai ficando cada vez mais difícil. Osmir, desculpe. Quais você acha que sejam as preocupações do Freud nesse sentido que vão modificando e perturbando essa, digamos assim, essa leitura, né, que vai tornando cada vez mais difícil fazer? Olha, eu acho que é o problema de resistência à psicanálise. Eu acho que um estudo sobre a noção de resistência à psicanálise poderia ser um caminho para descobrir isso. Tá? Início a pessoa era chata, depois era da própria essência, da neurose, resistir, e por aí foi, até que chegou na pulsão de morte que não, acabou. Sabe, quer dizer, acabou a ideia de dissolução do sintoma. O sintoma não pode ser mais removido. Se você olhar para o Freud no início, Freud tem uma teoria sintomatológica da histeria. Ele não tem uma teoria da histeria, uma teoria dos sintomas da histeria. Ora, chega um momento em que acaba essa ideia de que eu posso remover o sintoma. Eu tenho que estabelecer um modo de vivência, um modo de vivência com o sintoma. Uhum. Isso modifica radicalmente, né, do ponto de vista de um certo otimismo em relação à clínica, né? O final do tratamento. O final do tratamento é quando o psicopata vira agente especial de um governo. DOPS. É isso, coisa do gênero. Onde o psicopatismo dele serve uma função de Estado, ou militar, seja lá o que for. Tá entendendo? É isso. Se o cara é extremamente obsessivo, bem, vai trabalhar num banco. Adequação do sintoma Do sintoma à realidade. na realidade. Mas acaba a ideia de que eu posso remover o sintoma. E tem um problema que é o seguinte: se o pai é posterior na criação da criança, como é que eu explico a predominância do pai, da figura paterna, numa teoria empirista? Isto é, como é que o que vem depois determina o que vem antes? Então, o Totem tá boa maneira de resolver isso. Uhum.
Tá? Hipótese filogenética, ontogênese repete a filogênese, bem lá na filogênese. A gente tinha o pai da ordem, que distribuía lá os campos. Então, esse é um problema, tá? Como resolver esse problema? E nesse caso, Osmir, o aspecto empirista, ele de novo é abalado, né, por uma questão, vamos dizer que beira ao mitológico, né, quer dizer, de uma colocação das coisas em termos que não podem ser, talvez, compreendidas de um ponto de vista simplesmente empírico, né? Ele tenta, tá? Totem Tabum é uma tentativa de construir uma teoria empirista do sentimento moral e religioso, que é um projeto que tem vários filósofos empiristas também. O Kant resolveu o problema do empirismo quando ele disse o seguinte: o empirista consequente é cético. Está claro como ele funda tudo em algo que é contingente e não necessário, ele só pode ser cético em relação ao conhecimento. Daí, ele sauda o Hume, para voltar ao nosso amigo Hume. Quer dizer, o Hume do Kant tem que ser necessariamente cético, porque é o empirista consequente. Em oposição ao Locke, que consegue a façanha de ser empirista e dogmático. O Stuart Mill é uma espécie de empirista pós-kantiano e consequente. O que faz o empirista consequente pós-kantiano? Transformar a lógica em algo vindo da experiência também. As premissas lógicas nada mais são que coisas extremamente arraigadas em nós pela experiência. Tá claro, desaparece a noção de analítico no Stuart Mill. Você fica com sintético e sintético a priori, esse a priori entre aspas. Isso aí é devagar para outros campos. Está claro que eu tentei fazer, que eu tentei mostrar que num bom período, por isso que eu parei em 23, a noção de imagem e a noção de coisa se mantém mais ou menos constante desde os primeiros textos do Freud. Tem uma função indicativa, ponto. E nesse sentido, Osmir, o que se acrescenta ao longo do tempo, né, que poderia incluir ou produzir, né, novos efeitos do ponto de vista do significado, da compreensão dessas relações? Eu acho que se você adere a essa tese, você nunca mais consegue largar. Tá? Você Fica pode começar a emparedado. pode criar inconsistências com o que você acredita, com o que você acrescenta, tá? Mas não pode, você não consegue, não sai disso. E isso ocorre no Freud. Opa, com certeza. E essas inconsistências, elas são vistas por você mais como uma riqueza, né, gerada pela própria tensão, né, de duas coisas de natureza muito diferente, mas que necessariamente, entre aspas, precisariam ficar juntas, ou é problemático? Eu acho que é problemático. Quer dizer, é por isso que eu falo que no estudo das noções de resistência à psicanálise na obra do Freud podem mostrar por que foi necessário chegar nesse caminho. Tá? Em bom português, por que o sintoma não vai embora? Aquela ideia inicial de dar a palavra ao afeto, que está lá no estudo sobre histeria, não resolveu o problema. E era uma aposta, né, uma esperança muito grande. Pois é, mas você pode reconstruir ad náusea as chamadas cenas originárias e a coisa continua. Como se o sujeito quisesse apresentar o sintoma. Você tem um apego
do sujeito pelo sintoma que é irremovível. Aí você tem que ter uma justificativa teórica de por que o sujeito se apega ao sintoma. Claro, quer dizer, é muito difícil explicar por que depois de um evento traumático no sentido de qualquer pessoa naquela situação, a experiência seria traumática, tá? Um avião está decolando, dá uma brecada no final da pista. Isso é uma experiência traumática para todo mundo, até para os pilotos, tá? Então, se depois você que teve essa experiência sonha umas 2, 3 vezes com um avião, a pergunta é como é que você... Que desejo miserável é esse que o sonho está realizando? Aí você pode dizer, bem, o desejo de dominar a impressão, tá? De se tornar senhor da situação. Então, quanto mais eu sonho com o avião brecando, menos o avião brecando tem efeito sobre mim. Mas o problema é saber se eu posso generalizar essa suposição para todo tipo de sonho. Se eu posso dizer que todo sonho é realização de desejo, ponto. Principalmente quando entra em jogo a questão da repetição. Pois é, aí é que está o X da questão. Exato. Se eu pego a primeira, digamos, a teoria do Freud, 1920, abandono a metafísica do desejo e digo, o que organiza o fato psicanalítico é que todo ato psíquico é realização de desejo. Tá? Nunca vou testar essa hipótese, porque, na verdade, é ela que me permite reunir tudo. Claro, por que eu poderia reunir xiste, astofalho e sintoma neurótico? Porque todos são realização de desejo. Quando eu chego em 1920, eu agora tenho uma nova concepção. Eu digo o seguinte, todo fato psíquico visa a sua repetição. No interior dessa repetição, existe realização de desejo, mas existe uma outra coisa também, que eu acho que é o que o Freud acabou fazendo. Tá? Ele pegou, disse, bem, mas veja, o que acontece com o Freud quando chega nessa coisa? Lá vai ele para uma metafísica da repetição. Tá, ele escreve uma obra tentando explicar por que diabo todo ato psíquico é algo que tenta se repetir. Tá claro, ele não consegue sair disso. Agora, se ele tivesse feito sobre isso, quer dizer, colocado bem, é algo que não é empírico, mas que permite organizar um empírico. Ficaria mais fácil de explicar. E, digamos, nessa repetição, parte dessa repetição está sobre a ideia de realização de desejo, e parte não. Isso seria uma tentativa de conciliar a segunda com a primeira. Mas, diga. Não, tranquila. Pode completar, tranquilo. Não, é isso. Quer dizer, seria uma maneira de tentar conciliar. Tá? Quer dizer, colocar essa ideia da repetição, a ideia da repetição da vivência desiderativa, do desejo. Mas achar que existe uma outra repetição que não é da vivência de desejo. Agora, o problema é estudar a interação entre as duas, o que acontece, etc. Então, e o nosso problema nesse sentido seria o que é mais frutífero para a clínica ou o que é mais frutífero para a teoria? É interessante, né? Porque essa... Eu uma vez participei de um simpósio se era possível uma psicanálise sem metapsicologia. E conversando... E há um texto seu sobre isso, né? Tem. Conversando com vários analistas, com sucesso. Eles falaram para mim, olha, psicanálise é uma arte, não é uma ciência. Bem, aí acabou meu interesse. Tá? Meu interesse é estudar aquilo que para o autor, Freud,
era fundamental. Tá? Quer dizer, toda a clínica está ancorada na metapsicologia freudiana. Isso na cabeça do Freud era batido. Uhum. Agora, cada um acabou fazendo o que tinha vontade de fazer. Sabe, não é nem um problema de discutir o valor terapêutico ou não da psicanálise. Tá? Se não é ciência, não tem valor terapêutico nenhum. Isso é bobagem. Mas é muito difícil, quer dizer, essa ideia de conceber uma prática sem teoria é completamente doida. Então, esse negócio, vai o que vai, funciona o que funciona, isso só aumenta a confusão interior, tanto da psicanálise como da psicologia. É porque ela recua diante da necessidade justamente de discutir os pressupostos, discutir o funcionamento, enfim, né? Em que isso está baseado, né? Tira o emprego do pessoal que gosta de explicar o psicanálise teoricamente. Esse pique, porque jamais os analistas, apesar de todas as tentativas de escrever teoricamente, é mais uma espécie, eu acho que é mais, sabe, como se acende a vela para o santo. Uhum. Aquele troço do Pascal, Uhum. todo dia você passa, faz o sinal da cruz, você não sabe o que está fazendo, mas depois de um certo tempo vai ter sentido para você. Não é uma coisa. Uma vez eu fiz um texto para a Sociedade de Psicanálise que era sobre isso. Algumas das perguntas que a psicanálise se faz, se são perguntas, antes de tentar dar uma resposta, perguntar se são perguntas. Quer dizer, há possibilidade de responder. Se não for uma pergunta, não precisa de responder nenhuma. Não há possibilidade de responder. Então, é isso. Sabe, eu acho que eu nunca conheci um psicanalista que se guiasse pela metapsicologia. Tirando Freud. Se você lê as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, você falou. Teve uma reunião que eu acho exemplar, que eles discutem qual é a função do complexo de Édipo. Se é importante ou não. Tá, uma peça angular da concepção freudiana. De todas as terapias freudianas, é a peça angular do Édipo. E os analistas daquela época, junto com Freud, estavam ali todo dia, tentam votar se o Édipo é importante ou não. O Jung, por exemplo, vai dizer que não, vai para uma outra concepção. A correspondência entre o Freud e o Jung é um lugar excepcional para estudar a influência da teoria sobre a prática. Uma vez que Freud procurava analisar Jung e Jung procurava analisar Freud. Uhum. Análise mútua. A experiência mostra que a análise mútua não dá certo. Termina em pancadaria. Que foi o que aconteceu. Foi baixando, chegou um dia e falou, não dá mais para a gente se corresponder. Isso questiona o papel da autoridade, né, no processo. Pois é, a psicanálise criou uma coisa que eu acho absolutamente fantástica, que com esse mecanismo que eu tentei mostrar hoje, você desqualifica a fala em primeira pessoa. Em bom português, eu digo, eu sinto X, o analista diz, você não sente X. Você sente Y. Isso é uma aberração, tá claro? É uma aberração. O analista está sempre certo nesse caso. É interessante, porque é isso que você está falando, eu estava até aqui pensando, né? Pensando até na questão da experiência analítica para o Lacan, né? Quando ele pensa em sujeito,
e linguagem, nessa articulação, chega ali um momento em que ele fala, olha, nós vamos ter que formalizar isso daqui de uma forma mais sofisticada, né? E é muito interessante a forma como ele vai fazendo isso, que ele diz, é necessário uma fenomenologia, então, né? Quer dizer, em certo momento, né, a gente tem uma significação individual ali que para pensar isso digamos assim, em um sentido lacaniano, ficou um pouquinho inadequado, né? Daí vai ter toda aquela construção do individual, e bem esse trabalho que você está falando agora, né? Qual lugar tem o individual ali? Então, você tem casos explícitos de análise do Freud, que o Freud mostra que o sentimento de repugnância por X é o desejo por X. Tá claro, quer dizer, a repugnância que eu sinto hoje é o desejo que eu tinha antes. Então, na verdade, eu não tenho repugnância por X, eu tenho uma atração fatal por X, tá vendo? Que se traduz em repugnância. No seu livro Alice, a Metapsicologia, você fala disso, né? Quando você está falando justamente da questão do sexual, você fala, esse temor, esse medo, acho que você usa também o pudor, né? Quer dizer, coisas que denotam ao sexual diretamente. Cada uma delas denota um estágio da libido. Alguém de vocês gostaria de fazer uma questão, uma observação para o Osmir? Os colegas que estão presentes. Francisco abriu o microfone. Eu gostaria de fazer uma questão que me chamou a atenção, a princípio, quando você, Osmir, manifestou já na abertura, você colocou na forma de uma preocupação com a diversidade, né, de interpretações a respeito da obra do Freud. E eu achei interessante assim, e rica a ideia de preocupação, porque ela pode levar para caminhos muito diferentes, né? Você pode se preocupar positivamente, achar que bom, que rico, que é assim, né? E ter essa perspectiva de uma obra seminal, né? De uma obra que enseja, né, discussões, reflexões e tal. E pode também pensar na perspectiva de uma obra mal construída, né? Vamos dizer, entre aspas, com incoerências, onde a responsabilidade pelos desvios seja do próprio autor, né? Ele próprio ensejou coisas que nos levaram, então, a desacordos e tal. E, no entanto, você colocou uma coisa interessante também, que é a tentativa de chegar a esse acordo, né? Assim, a encontrar uma leitura razoável. Até eu me lembrei quando o Monzani diz que muitas vezes o problema não está bem posto, né? Principalmente aquelas questões, né? Se há um Freud, um primeiro, um segundo. Monzani diz, bom, aí a pergunta não foi bem feita, né? Então, eu não sei, eu acho que para a psicanálise, talvez eu conheço muito pouco, né, o ambiente da clínica, mas eu acho que eles resolvem isso fundando novas escolas, né? O sujeito não está confortável com uma certa interpretação, funda uma outra escola e tal. Agora, tem uma coisa interessante que você colocou também, que, num dado momento, os filósofos não precisaram mais pedir licença para os psicólogos para ler o Freud, né? Não, agora é nosso também, vamos abrir a obra. E aí a leitura estrutural apareceu, né, a princípio, como uma salvaguarda para uma boa leitura. E eu te perguntaria assim, se a psicanálise hoje não é até mais rica para a filosofia, na medida em que é uma coisa que a gente considera aqui na nossa linha, quer dizer, a interlocução, né, entre filosofia e psicanálise, em parte, ela se dá pelos problemas que o Freud apresenta,
que dizem respeito à filosofia. Você mencionou vários aí, né? A questão do totem tabu, a metafísica do desejo. Quer dizer, o Freud põe problemas filosóficos que nos incitam, né? Nós, como filósofos, nos incita à reflexão. E me parece que, no âmbito da filosofia, essa diversidade é menos problemática, né? Eu acho que a gente está mais, pelo menos estamos acostumados assim a frequentar essa diversidade. Então, eu não sei, às vezes eu fico com essa impressão, gostaria de saber que medida você compartilha com isso, que o Freud talvez seja mais rico, né? A contribuição dele talvez seja mais frutífera para a filosofia, já agora, com todo esse caminho andado, com né? Essa autorização que a gente tem para usar o Freud como pensador, do que propriamente para a psicologia ou para a psicanálise, onde esses problemas aparecem, né? E muitas vezes de forma até incontornável. Eu não sei, eu acho que uma alternativa saudável ainda para o estudo do Freud é justamente os temas filosóficos que ele nos deixou. O que você acha disso? O problema é que, se você começa a usar a filosofia, uma leitura filosófica do Freud, você começa a descobrir que tem problemas lá bravos. Quer dizer, Também, é verdade. Quer dizer, como autor, né? Freud é ingênuo em determinados uma maneira dele colocar o problema, né? O Wittgenstein gostava de citar o Freud porque ele achava que o Freud era o exemplo cabal de certas atitudes ingênuas em filosofia. Por isso que ele citava o Freud, né? Ele dizia, bem, aí não tem ciência nenhuma. O que tem aí são transformações estéticas. E, para mim, um grande exemplo que ele dava é o seguinte: suponha que eu comece a defender a tese que a dor de dente é inconsciente. Que há uma dor de dente inconsciente. Bem, isso provoca uma mudança de Gestalt completa. Eu não vou mais ao dentista, porque a dor de dente é inconsciente, está claro. É preciso que alguém me diga, olha, você está com dor de dente. Então, as referências mudam completamente. Então, essa ideia de que há algo oculto que se revela em outro plano como algo claro, para o Wittgenstein é bastante ingênua. E, se você olhar, é isso que o Freud... Quer dizer, eu tentei mostrar que o Freud faz isso. Tá? Quer dizer, num plano a coisa é oculta e misteriosa, e no outro some o mistério. É por isso que, a partir de 1920, a coisa fica problemática, tá? Porque o mistério não desaparece. Tá? Você tem um mistério mais misterioso ainda. Essa noção de masoquismo primário é terrível para o que foi dito antes. Sim. O que foi dito antes era que o masoquismo era o sadismo voltado contra si mesmo. Que é a tese nietzschiana, né, da genealogia da moral. Ninguém tem pique por sentir dor primitivamente, tá? E isso começa a aparecer. Então, é um outro Freud que se constrói aí, tá? Tanto que eu traduzi um livro de acho que o cara é austríaco, acho que não é alemão, mas ele é da Alemanha, que faz um ensaio sobre para além do princípio do prazer, que mostra que uma das soluções foi o pessoal abandonou, falou que isso aí é ficção científica e esqueceram. Sim. E ele tenta mostrar que, na verdade, é porque o troço é inassimilável numa perspectiva empirista. Você não consegue assimilar aquilo a uma perspectiva empirista. Então, o uso que você faz daquilo é meio esquisito, e tem com todas aquelas consequências. Quer dizer, eu vou procurar um analista porque eu tenho um sintoma. O analista vai me dizer, meu filho, você vai morrer com esse sintoma? Nós vamos arrumar uma maneira de você conviver com o sintoma.
tá? Não sou exibicionista, você agora vai virar modelo em escola de desenho. Sabe, isso para alguns analistas, isso é intragável. E tem a pergunta que foi feita antes, né, sobre as escolas de psicanálise. Veja, o Lacan saiu da Sociedade de Psicanálise Francesa por uma razão muito simples. Enquanto os analistas levavam anos para formar um novo analista, o Lacan formava linha de produção da Ford, tá? Modelo T. Isso aí é uma porção. Então, o pessoal das contas falou: ó, próxima votação, o Lacan ganha estourado, porque a maior parte dos analistas vai ser formados pelo Lacan. Então, não tem jeito. Então, é difícil ver quanto da disputa é teórica, e o Lacan tentou transformar numa disputa teórica, né? Quer dizer, a Sociedade de Psicanálise Francesa era inimiga do inconsciente freudiano, resistia a essa descoberta, e enquanto que os outros lados, o cara é charlatão. Imagine, como é que pode fazer uma sessão de 3 minutos, 2 minutos, toda hora? Como é que é possível? Se eu falo, tudo bem, eu devo concluir a análise do grande momento do sujeito. Mas, cara, aqui todo mundo tem o seu grande momento nos 3, 5 primeiros minutos da análise. Por que não tem um infeliz que chega a esse grande momento 10 horas depois? Não é? Não é verdade? Se o momento da descoberta, assim, o próprio sujeito tem esse sentimento de estranheza em relação a si mesmo, no que ele fala, por que isso ocorre em tão pouco tempo e não... O Tem uma contrário. amiga analista lacaniana que atende O que é 10, que 12 minutos por garante, dia. né, professor, que isso esteja minutos Esse tempo, lógico, é rápido demais. Você mata a coisa... Precisa ser muito bom analista para provocar isso em tão curto tempo. Então, o problema é esse, quer dizer, você dissolve por problemas de relação de poder. Veja as escolas que saíram dos próprios discípulos do Freud. Sempre foram discussões com Freud, mas os caras sempre transformaram a discussão de quem manda na sociedade numa discussão teórica. Sempre virou uma discussão teórica. Ou porque Freud não analisava isso, ou porque Freud desconsiderava aquilo, porque Freud viu isso literalmente, devia ter uma visão mais abrangente, por aí vai. Então, é uma relação de poder que é transformada num problema teórico, no interior da psicanálise, e não como relação de poder. Quer dizer, ninguém escreveu um troço dizendo: olha, Lacan, desse jeito não dá, né? Você é analista de data da sociedade, forma 30 negros por ano, a gente forma 1, 2. Aí vai ter o negócio do Lacan, mas não. Vai criar uma sociedade onde o sujeito, como se diz, o analista se autoriza. Também tem aquele negócio do passe, que fica um troço meio esquisitão. Por aí vai. O passe realmente é um problema que precisa ser discutido na psicanálise, né? Mas, sabe, começa a ficar muito esquisito tudo. Se não é uma relação de poder, uma relação de distribuição, né, de bens, de benesses. Quer dizer, como que você chega a uma conclusão sobre como as coisas funcionam ou devem funcionar, né, do ponto de vista dessa conversa, né, se não há um critério objetivo.
Tem sujeitos que têm tendência a se autorizar tudo. Então, se autorizam mais rápido que outro. Pois é. Fazer o quê? E o interessante é justamente a possibilidade, né, de voltar a um culto à personalidade, algo sectário, né? Que, no fundo, desaparece porque é sempre visto como um avanço teórico, uma mudança teórica, um novo referencial, etc. Então, eu, uma vez, organizei um simpósio que eu acreditava que ia ter que ia possibilitar uma discussão entre as pessoas, porque aqui no Brasil é duro fazer as pessoas discutirem, que foi fazer um simpósio em torno de um texto, de um único texto. Bem, quando teve gente que tentou elucidar o texto, por exemplo, Monzani, nesse caso, o que ele fez? Ele tentou mostrar que aquele dele, tal manuscrito recém-encontrado, não tinha de absolutamente nada de novo, aquilo já tinha sido dito em vários lugares, de outras maneiras. Isso é uma contribuição. Agora, se eu pego o texto e tento lê-lo numa chave Saussure, Lévi-Strauss e companhia, o ganho é, sabe, quer dizer, é uma sociedade de arqueologia que recebeu um sequestrador de tumba, um jurador de tumba. Sabe? É outro ramo. Tem interesse? Claro que tem, mas é outra coisa. Sabe? É até divertido. Vamos pegar o texto X, você vai lendo nessa ótica, eu vou ler na outra, vamos ver o que dá. Tá, vamos pegar um texto do Freud e ler numa ótica kantiana, numa ótica de Wittgenstein, numa ótica empirista, e vamos ver o que acontece com o texto. Dá até coisa divertida, porque eu sei que na Alemanha deram um texto do Freud em alemão e um texto na tradução inglesa. E os alunos acharam que o texto na tradução inglesa não tinha muito a ver com o texto em alemão. Que eram dois textos. Que eram dois autores diferentes. Porque o Freud é engraçado. Se você resolver traduzir direitinho, você vai ver que o Freud é engraçado. Tem piadas, tem tiradas, tem jogos de palavras, etc. E tal. E na tradução do Strache, tudo sumiu. O Strache baixou a ideia que estava diante do Stuart Mill demais. Tá, então, transformou Freud num filósofo empirista do século XIX. Daqueles sérios, sabe? Que não se permitem grandes piadas nem nada. Então, dá dois textos diferentes. E olha, o efeito aí é só tradução, não é nem interpretação mais significativa. O aspecto coloquial da linguagem, né, também se perde completamente, né, na tradução. Sabe, o Paulo Arantes diz uma coisa muito interessante sobre Hegel. Fala que o vocabulário do Hegel é acessível a qualquer estudante alemão de segundo grau. Mas fica uma coisa misteriosíssima. Cara, sem entender o contexto. Quando você descobre que o Hegel está falando sobre as divisões da lógica criadas pelo Kant, a coisa fica muito mais clara. Então, o que ele está fazendo é outra coisa, mas usando aquelas divisões, fica muito mais claro. Você pega o Kant era obrigado pela universidade a dar textos básicos de autores que eram provados pela universidade. Um deles era o Baumgart. Bem, esse Baumgart fazia um misto
com o Wolf de Leibniz com Locke. E como o próprio Kant sempre teve horror a essa mistura do a priori com o empírico. Mas um horror marcante. E você tem aí um autor que faz essa mistura o tempo todo, tá? Porque se você é empirista e, ao mesmo tempo, você é dogmático, não tem questão que você não consiga abordar. Certo. Não sai por um lado, sai pelo outro. Não tem, você resolve todas. Não tem questões complicadas para você. E um grande problema do Freud foi que o vocabulário, como foi um vocabulário em cima desses textos do Baumgarten, tem toda uma tradição que achava que o Kant era uma mistura de Locke com Leibniz. E aí dependia se você era mais Lockeano ou mais Leibniziano. Se você era Lockeano, você perguntava, mas onde é que ele tirou isso? Uhum. E se você era Leibniziano, você falava, tudo que é bom aqui já está no Leibniz, o que é ruim, joga fora. Então, sabe, autores que fazem esse tipo de coisa são complicados. Tá? No caso do Freud, a nossa complicação é saber que no século XIX, a fisiologia e a psicologia viviam na mesma casa. O projeto não é uma obra inédita nesse sentido de fisiologia e psicologia, misturar fisiologia com psicologia. Muita gente fazia isso. E o pessoal da psicologia cognitiva acha esse texto do projeto fantástico, porque parece fazer isso, mas isso aí era comum. É que, para nós, o vocabulário ficou difícil. Essa passagem rápida do fisiológico para o psicológico e a volta para o fisiológico, a gente não aprendeu que não se deve fazer. Não tem sentido fazer. Então, a gente olha... Nossa, e é gozado. O projeto é um texto muito rico. Em certo sentido, como ele tinha mais alternativas, ele abria mais alternativas do que o que aconteceu depois. Que essa bendita vivência de dor era uma boa para explorar. O problema é que separou repressão de desejo. Tá? No projeto, desejo nunca encontra repressão e a repressão nunca encontra o desejo. Então, são dois circuitos completamente distintos. Então, a maneira de introduzir um no outro foi acabar com a vivência de dor e desmembrar a vivência de satisfação. Então, a vivência prazível se dividiu em várias épocas, vários momentos. Então, é aí que começa a ter a divisão do aparelho psíquico. E aí você vai identificar que o problema está na transcrição de um sistema para outro, etc. Mas aí matou a vivência. É muito mais interessante para o Lacan o projeto do que o que vem depois, em certo sentido. Porque se você levar a sério a noção de significante, não sei o quê, dá para fazer umas coisas divertidas com o projeto. Não tem nada a ver mais com o projeto, claro. Mas você pode, é uma leitura do projeto. Meu computador grande resolve toda hora introduzir a tela de proteção. Já veio o aquário, sei que consumir. E interessante, só uma colocação, porque você fala no Alice Metapsicologia, ali bem pro finalzinho, você está falando da questão do falo, né? E você fala sobre como a psicanálise ela foi lida, digamos assim, posteriormente, né? E aí você fala de um ponto cego, né? Justamente quando você está citando o caso Dora, você fala, o problema, né, é que tem um ponto cego ali nos fundamentos da interpretação do Freud, e o que motivou esse ponto cego foi a ausência de um ponto no corpo feminino,
né? E aí você diz, né, que possa servir como seu identificador. Eu acho isso tão interessante, Osmir, porque Veja, vai tudo de encontro. o Freud proíbe o analista de ocupar a posição de uma mulher. Seja um analista homem ou mulher, ele está sempre numa posição masculina. O que acontece se o analista entra numa posição feminina? Ele entra numa posição de sedução. Essa ideia de a mulher é sedutora por excelência, eu acho fantástica, tá? Mas perturba. Quer dizer, o ponto cego é esse. Qual é o ponto cego com a Dora? O Freud não consegue entender por que a Dora tem desejo pela senhora K. E não consegue se colocar como suporte da senhora K na relação com a Dora. E continua na posição masculina. Olha, a Dora só foi ferrada pelos homens, seja pelo pai, pelo senhor K e pelo próprio Freud. Quer dizer, ela nunca encontra. O problema da Dora, eu acho que eu coloquei com clareza, quer dizer, o que a Dora quer saber é como é que o feminino pode ter autonomia. Uhum. E isso é Como uma é que eu questão abro, muito pesada atualmente, né? como é que eu abro a caixa de joias sem a chave? Uhum. Eu não quero uma chave. Eu quero ter posse da caixa de joias sem a chave. Uhum. E isso para o Freud é inconcebível. Porque seria conceber um feminino fora da esfera do falo. Pois é. Então, é inanalisável essa metáfora que ele usa do continente negro. É isso. Sabe? Qual é a das mulheres? Então, ele tem. Fala, em todo caso de homossexualidade feminina, tem sempre um homem. Uma mulher não sente atração por outra mulher que não passa por um homem. Isso é um axioma freudiano. Isso não é uma descoberta clínica. É um axioma freudiano. Sabe? Quer dizer, então, como a Dora, no fundo, tinha uma atração pela senhora, claro, tem que passar para o homem. Seja pelo pai, seja pelo senhor K. E mesmo com ele colocando lá que a mulher ficou lá não sei quantas horas olhando para a Madonna. Exemplo, né? Eis uma mulher, uma figura religiosa, que concebe sem um homem. A não ser que você achar que o Espírito Santo seja um homem. Claro, você tem uma concepção sem homem. E isso é um grande mistério. Eu não sei como é que uma mulher pode ser feminista e freudiana. Feminista e lacaniana. Sabe, precisa reconhecer que o domínio do feminino é um domínio. Tem uma série boba por aí, Lucifer, que é uma coisa divertida, porque tem Deus, que tem um mundo, e tem a mulher, que tem um outro mundo. E essa última temporada terminou com Deus indo para o mundo da mulher. Mas esse mundo da mulher não é habitado por Deus, é habitado pela mulher. Você reconhece a mulher como um domínio independente do domínio masculino. Mesmo uma série americana já está chegando aí. Aliás, cada vez mais as mulheres nas séries americanas cada vez têm mais papel de predomínio, que é uma boa. Estou tentando dizer que espécie é essa que só 50% vale alguma coisa. Então, isso é uma espécie que não tem sentido.
Mas ele era um cara especial. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma colocação para o professor? Alguma dúvida? Não? Acho que então só temos a agradecer né? ao Osmira, A nossa manhã disponibilidade, né? encantadora aqui. Acabamos, no fim, quase ocupando ele por 2 semanas, né? Porque ele Em função. separou semana passada, separou essa semana para estar com a gente. E só agradecer o professor Osmir pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por nos agraciar, né, com a leitura do texto dele. Para a gente é sempre fantástico te escutar e fique à vontade para retornar quando quiser. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Lamento pela semana passada. Imagina. Mas nunca tinha acontecido aqui um troço desse tamanho. O que aconteceu? Incrível. Eduardo, a gente pode já divulgar a entrevista da semana que vem? Podemos. Porque daí a gente também já pode convidar o professor Osmir, se quiser estar com a Desejar, gente na semana que vem, né? Se for possível, se desejar. Nós vamos estar entrevistando o professor Richard Simank, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? O texto base vai ser Metapsicologia Lacaniana, o livro dele, né, que partiu da tese. Então, todos estão convidados para estar aqui com a gente na semana que vem também. Inclusive o senhor. Muito obrigado. E o Francisco também está convidado. Obrigado. Também. Obrigado. Ok. Então, um abraço, Osmir. Um abraço a você. Grande prazer revê-lo. Igualmente. Desejar, então, uma excelente semana a todos, a todas, e até a próxima segunda-feira, então. Semana que vem, abraço, gente. Eduardo. Abraço, Letícia. Tchau. Tchau, Osmir. Muito obrigado. Nada, tchau, tchau.